Diretoria desiste de negociação. Rossi quer deixar o Flamengo e renovação de contrato na mesa. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes? Então curte, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Como vocês podem ver, eu estou na rodoviária, estou no terminal rodoviário do Tietê, voltando da Argentina. Meu voo chegou aqui em São Paulo, em Guarulhos, e agora eu vim para cá, para o terminal do Tietê. Vou pegar o ônibus para chegar então no Rio de Janeiro, essa saga que a gente faz para conseguir estar sempre perto do Flamengo, fazendo a cobertura em loco e deixando vocês sempre muito bem informados. Então eu só chego no Rio de Janeiro daqui a algumas horas, mas o Flamengo chegou ontem. No início da manhã, né, o time chegou, toda aquela situação na chegada do time que a gente falou no vídeo passado, mas a equipe treinou normalmente na parte da tarde. Todos os jogadores se reapresentaram no Ninho do Urubu para fazer a atividade focado no duelo de sábado do Campeonato Brasileiro. O Flamengo hoje também tem mais uma atividade, a última, que finaliza essa preparação para enfrentar o Bahia amanhã às 21h30. O treino de hoje acontece às 3h30 da tarde, então é mais uma atividade onde o técnico Felipe Luiz vai definir o que ele vai escolher e vai colocar em campo contra a equipe do Bahia. Para o Flamengo, muito importante somar esses 3 pontos, porque na rodada passada perdeu a liderança do campeonato, caiu para a 3ª colocação, então seria muito ruim para o Flamengo não vencer, porque aí ficaria cada vez mais distante do topo da tabela. Então é importante continuar somando pontos, é importante fazer um bom resultado diante do Bahia no Maracanã para conseguir, enfim, se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, já que na Libertadores as coisas não vão tão bem assim, né? Teve um tropeço agora na Libertadores, mas é mais o conjunto da obra, né? Porque perdeu dentro de casa para o Central Córdoba, depois 2 empates. A situação é delicada, porém a chave ela virou e o foco agora é o Campeonato Brasileiro, o jogo deste sábado contra o Bahia. Falando sobre essa partida, a parcial de ingressos é o seguinte: 49.789 ingressos já foram vendidos para essa partida, então a torcida tende a comparecer no Maracanã no jogo deste sábado, apesar do resultado ruim na Libertadores, a torcida não abandona o time, está comprando ingresso e a expectativa é de casa cheia. Para o jogo contra a LDU, na próxima quarta-feira pela Libertadores, já 40.123 ingressos foram vendidos também. Expectativa é que o Maracanã esteja cheio e a torcida fazendo aquela festa para empurrar o time, para ajudar o time, para tentar fazer com que a equipe continue vencendo no Brasileiro e também retome os caminhos da vitória na Libertadores. Mudando de assunto, agora eu vou falar sobre Agustín Rossi, e vocês sabem da situação delicada que aconteceu com o Rossi na chegada do time ontem no Rio de Janeiro. Ele foi assaltado, tentativa de assalto, na verdade, dele, de outros jogadores. O carro do Rossi ele foi todo alvejado e isso, claro, deixa todo mundo muito assustado. Obviamente, né, o jogador fica muito assustado, a família fica muito assustada. O Rossi tem familiares que moram na Argentina, que não estão no Brasil, que receberam essa notícia através da imprensa, então pegou todo mundo de surpresa e todo mundo ficou muito assustado com essa situação. Não vamos esperar diferente disso. Uma situação muito delicada, uma situação que deixa todo mundo realmente muito assustado. E aí, depois que aconteceu isso, saiu a informação, né, ventilou-se algumas informações de que por conta do ocorrido, o Rossi estaria pensando junto com a sua família em deixar o Rio de Janeiro, jogador que é argentino e que estaria pensando em não permanecer no Flamengo por conta desse episódio de tentativa de assalto, de tiro, que teria deixado ele muito abalado. O jogador realmente ficou abalado com a situação, a família dele também ficou assustada com a situação, mas nada tem a ver com a permanência do Rossi no Rio de Janeiro e no Flamengo. Então a notícia que, inclusive, o Vene Casagrande trouxe é que pessoas ligadas ao Rossi, à diretoria do Flamengo, garantem que, apesar do susto vivido pelo jogador na madrugada de ontem, o jogador, o goleiro, né, ele quer continuar no Flamengo e a sua família, e nem a sua família, nem ele estão repensando uma permanência no Rio de Janeiro, nem querendo sair do clube. O Rossi está bem, os familiares que foram pegos, né, de surpresa e ficaram assustados também já estão bem, né, depois que tudo se acalmou. Ele
ele conversou certamente com a sua família, está todo mundo tranquilo, porque o jogador está bem, não teve nada além de um grande susto, né? Mas está tudo bem com o jogador e ele não repensa uma permanência no Flamengo. Inclusive, dirigentes do Flamengo, junto com representantes do goleiro, estão em tratativas para renovar o contrato do Rossi. E isso demonstra mais um fato de que o goleiro não está pensando em sair do Rio de Janeiro. Se ele estivesse pensando em sair do Flamengo, ir embora do Rio de Janeiro, essas negociações elas não estariam acontecendo. E a informação que a gente tem é que os representantes do jogador estão em conversa sim, com a diretoria do Flamengo para acontecer uma renovação de contrato e uma reunião entre as partes, né, entre as duas partes, para debater o assunto. Já foi confirmada, ela realmente já aconteceu, estão acontecendo essas reuniões, foi confirmada pelas duas partes. Então, há um interesse de renovação de contrato com o Rossi e há um interesse do Rossi em permanecer no Flamengo. E esse susto, obviamente, que deixa o jogador preocupado, mas ele não está cogitando deixar o Flamengo por conta disso. Essa é a informação. O Rossi que tem vivido bons momentos no Flamengo, né? Apesar da oscilante situação do Flamengo neste momento, o Rossi fez bons jogos, fez um grande jogo contra o Cruzeiro, apesar da derrota, fez um bom jogo também contra a equipe do Central Córdoba, apesar do empate. Contra o Cruzeiro, o Rossi foi o melhor em campo, contra o Central Córdoba também foi um dos melhores em campo. Então o Rossi vive um bom momento e não cogita deixar o Mengão. Agora eu vou falar sobre uma situação envolvendo uma negociação que acabou não indo para frente. Que negociação é essa? As conversas elas foram encerradas entre o Flamengo e representantes do João Félix. Informação do GE é que sim, houve um interesse do Flamengo, houve uma conversa entre as partes, mas estão encerradas essas conversas e o Flamengo não vai seguir adiante na tentativa de contratar o meia João Félix. Houve esse contato do clube com o meia, não houve um contato direto com a equipe que o João Félix defende hoje, que é o Milan, né? Ele pertence ao Chelsea, está emprestado ao Milan. Não houve conversas com a equipe e por conta dos valores altos pedidos pelos seus representantes, o Flamengo ele desistiu. O salário do jogador era um salário muito alto e ele tem propostas da Europa também, times da Europa que estão interessados e teriam interesse em pagar mesmo sendo um valor alto. E aí o Flamengo ele não seguiu adiante, decidiu não avançar nas negociações por conta dessas questões de valor alto, de interesse de outros clubes da Europa, e o Flamengo ficou então impedido de seguir adiante e desistiu da contratação do meia João Félix. O jogador, nas características do João Félix, será contratado na próxima janela de transferência. É a meta do Flamengo contratar um jogador nesta posição com estas características, mas ao que tudo indica, segundo o GE, não será o João Félix. O Flamengo então encerrou as conversas com o jogador. Agora eu vou falar sobre o Jorginho e a negociação mais concreta do Flamengo nesse momento, jogador muito perto de acertar, né, de assinar com o Flamengo. E a atualização a respeito do jogador ela é a seguinte: como vocês devem saber, o Arsenal foi eliminado da Champions pela equipe do PSG e com isso a temporada, digamos assim, do Jorginho no Arsenal ela acaba um pouco antes, porque o time não vai disputar a final da Champions. E isso é uma notícia boa para o Flamengo, porque com isso ele pode deixar o Arsenal antes do que se previa se chegasse até a final. Então o Flamengo está nesse aguardo, o jogador tem a possibilidade de chegar um pouco antes. Conversei inclusive com o José Boto lá na Argentina, ele falou que um pré-contrato ainda não foi assinado o pré-contrato, mas ele está acertado com o Flamengo e estava apenas aguardando aí a liberação do Arsenal. Não vai precisar de pré-contrato assinado porque o contrato do jogador já está acabando, foi o que falou o José Boto. Então não tem pré-contrato assinado, ele vai ser liberado pela equipe do Arsenal para se reapresentar ao Flamengo, como a gente já imaginava. Ele casa no dia 2 de junho, vai ter 2 dias de folga e se apresenta ao Flamengo no dia 6, ele vai ganhar, né, ali a lua de mel, né? O Flamengo vai deixar o jogador passar pela lua de mel, mas depois ele se apresenta ao Flamengo, já está tudo certo e por conta dessa eliminação na Champions, o Flamengo então fica no aguardo dele chegar o quanto antes para se apresentar à equipe e ficar à disposição do Mengão
para o Super Mundial de Clubes. Eu vou ficando por aqui, como eu falei com vocês, estou aqui no terminal de Tietê, em São Paulo. Vou pegar o ônibus agora, vocês estão vendo, ainda está escuro, porque tá ainda nem amanheceu o dia. Eu estou saindo daqui de São Paulo, com ônibus aí, cerca de 6 horas de ônibus, eu estou chegando no Rio para continuar esse trabalho. Amanhã estarei no Maracanã também para mais uma cobertura do Flamengo no Campeonato Brasileiro e eu conto com vocês aqui no canal. Então não esquece, curte esse vídeo. Quando você curte, você dá um recado para o YouTube de que o conteúdo ele é relevante, ele é recomendado para mais pessoas. Então curte. Valeu o esforço, né? Tô aqui, nem amanheceu o dia, fazendo vídeo. Então dá aquela moral porque você ajuda muito no nosso trabalho. Compartilha também com seus amigos para eles ficarem bem informados de tudo que está acontecendo no Flamengo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você ser notificado de tudo que está acontecendo no futebol, no Brasil, no mundo e principalmente no Flamengo. Muito obrigado por tudo, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.